Diz assim a palavra de Deus: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em segredo. E o teu Pai que vem em segredo te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos a ler em Mateus um exemplo de oração que em Lucas é uma resposta a uma pergunta. Em Lucas, os discípulos perguntam ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus Cristo responde isto. Perante este texto, nós estamos perante um molde, um exemplo de oração. E se eu perguntasse a todo crente qual é que é o ensino mais difícil para os seus seguidores, a maioria talvez fosse dizer que é a oração. Ou talvez o jejum. E é curioso de que neste texto, vamos lê-lo, mas está ligado à oração com o jejum. E depois da oração, Jesus vai mencionar o jejum logo a seguir. Não vamos tratar dele hoje, vamos ficar pela oração. Então é uma luta espiritual que nós enfrentamos. Só que é bastante necessária para a nossa vida. A oração é tão ou mais importante do que o pão diário que nós comemos. Porque quando nós oramos, conformamos à vontade de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, apesar de ser uma guerra espiritual, traz-nos benefícios. Porquê? Traz-nos conhecimento. Podemos debater ideias. Podemos sentir-nos mais importantes. Podemos sentir que temos o conhecimento que outros não têm. E a carne pode lutar dessa forma, mas perante a oração não há carne que valha. Não há ego que se possa levantar. E principalmente na oração que Jesus apresenta aqui hoje. Porque nós acabamos de orar antes deste culto. E podíamos ter dito, ao sentir do nosso coração, inveja, olha como ora o Pedro. Ao pensado do nosso coração de alegria, olha como ora a Amada. Ao pensado, o David conhece a Bíblia, olha como ele ora. Só que a oração que Jesus menciona aqui é uma oração que ninguém vê. Okay? É uma oração que ninguém vê. Vejam bem. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao Pai. Ora a teu Pai que está em segredo. Não há ninguém a ver. Quem está a ver? Apenas Deus. Ninguém está a ver as nossas orações, se são curtas, se são largas. Ninguém está a ver quão bonitas elas são. Ninguém está a ver, será que ele ora em casa e agora não consegue orar? Ninguém vê. Só vê Deus. E há um problema. Porque nós até podíamos chegar ao nosso aposento e ter coisas escritas e orações memorizadas, só que Deus conhece o tipo de oração que nós estamos a ter. Se é para a nossa glória, se é para a glória dele. Se é uma oração verdadeira, se é uma oração mentirosa, porque ele conhece aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. E ante tamanha nudez, não há como nos vestirmos. Nós ante Deus estamos nus. Ele viu aquilo que fizemos ontem, ele viu aquilo que fizemos hoje e ele sabe aquilo que vamos fazer amanhã e toda a nossa vida. Ele é omnisciente e omnipresente. Então, ante ele, não vale a pena virmos com vãs repetições, como diz o texto. Não vale a pena virmos com coisas escondidas. Não vale a pena virmos com disfarces. Não vale a pena colocarmos um personagem religioso. O que nós temos que fazer é derramar-nos ante os pés da cruz e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós e atende esta oração. E é curioso, porque o texto continua. Vou repetir o versículo 6. E teu Pai que vem em segredo, a parte final, te recompensará publicamente. É curioso que exista um texto parecido a este
que aquilo que fizeres às escuras, um dia vai ser posto às claras, que é o juízo. Muitas vezes nós ficamos atormentados, antes disso, Senhor, aquilo tudo foi feito às escuras, vai ser posto às claras. E também vemos isto em relação aos ímpios, aos pecadores, ou àqueles que dizem cristãos e não são. Aquilo que vai ser posto às escuras, vai ser visto às claras. Mas aqui temos o mesmo desenho, mas como benesse, como benefício. Aqui está uma promessa, aqui está uma dádiva, aqui está algo que Deus vai fazer. Ele diz: e teu Pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente. Aqui Deus está-nos a dar algo grátis. Está-nos a dar um benefício. Qual é? O que nós pedimos em segredo. Ele vai dar em público. E a pergunta que eu faço é: porquê é que nós não recebemos? Porque nós estamos a pedir. E porquê é que nós não recebemos? Porque a palavra também diz no texto que não sabemos pedir. E porquê é que nós estamos a pedir mal, como diz a Bíblia? Porque nós estamos a pedir conforme a sua vontade, muitas vezes. Então a oração também serve para nos conformar à vontade de Deus. E mesmo que a nossa petição, em segredo, em oração, em jejum, em horas ali perante Deus, não seja contestada da forma que nós queremos, uma certeza nós temos: a oração conforma-nos à vontade de Deus. Não é Deus que vai mudar a situação. A situação vai ficar igual, mas nós vamos conformar-nos à vontade de Deus. Vamos perceber: Senhor, esta situação mantém-se porque Tu queres que se mantenha. Paulo tinha um espinho na carne. Não sabemos qual é esse espinho. Havia um problema no Paulo, uma doença. O que tinha uma... Paulo tinha uma debilidade física que ele tratava como um espinho na carne. E Paulo diz que orou e o Senhor não tirou. 3 vezes orou e o Senhor não tirou aquela debilidade. E termina dizendo: Senhor, a Tua graça me basta. Senhor, aquilo que Tu fizeste por mim me basta. E essa graça não é simplesmente o pão diário, não é simplesmente o copo d'água. Essa graça é uma dificuldade que nós tínhamos eterna, que era o pecado que nos separava dele. E o texto continua. No 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isto aqui era uma prática comum nestes tempos, em que os gentios, aqueles que não eram crentes, que iam em vãs repetições. Vemos tal e qual isso a acontecer na religião católica, em que se repete o Pai Nosso, a Ave Maria, várias vezes, para que sejam ouvidos. São vãs repetições. Não quer dizer que nós não possamos repetir a mesma oração. Não quer dizer que nós não possamos levar a Deus a mesma petição várias vezes. Porque Deus quer adoradores em espírito e em verdade. O texto aqui destaca as vãs repetições. Algo que é vão. Algo que não serve para nada. E atenção, nós temos a apontar o dedo aos católicos porque fazem repetições, mas nós, com o tempo de oração, podemos criar rotinas, métodos ou até algum palavreado que se torna vão em nós. E eu assumo que muitas vezes estou a orar e o meu pensamento está noutros sítios. E passaram 5, 10 minutos e disse: Senhor, o que é que está aqui a acontecer? Acabei de estar a falar contigo e comigo ao mesmo tempo. Acabei de estar aqui a repetir-te uma lenga-lenga, porque era. Se eu não estou centrado em Deus, se os meus pensamentos, as minhas palavras não estão a esquadrinhar o meu coração e eu estou a falar com Deus e a pensar noutras coisas, estou a ter uma vã oração. Acontece. Então a melhor forma de nós não cairmos nessas tentações é muitas vezes orarmos mediante a bitola, que é a palavra. Então nós também caímos em vãs repetições. E o texto começa no versículo 8 a dizer: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes vós lhe pedireis. 9. Portanto, vós oreis assim. Agora o Senhor nos ensina. Ele sabe o que nós necessitamos e agora nos ensina como é que nós devemos orar. E aqui está o método de ensino. Aparece: portanto, vós oreis assim. É um ensino que Ele nos deixa. E aqui entendemos várias diretrizes. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E paramos aqui. Se nós formos dividir este texto que acabamos de ler, vamos encontrar 5 formas de oração. Nós muitas vezes, quando nos aproximamos da oração, temos dificuldades em orar.
temos dificuldades em nos dirigir. Então Deus aqui deixou uma forma, um apoio em oração. Porque é verdade que existem orações públicas, podem não conter estas 5 formas, mas no privado, quando temos dificuldades, Deus deixou-nos 5 formas de adoração que nos vai ajudar a orar. E a primeira delas é a adoração. É a adoração. Nestes 3 versículos, ou melhor, nestes 2 versículos que acabamos de ler, encontramos a adoração. Portanto, vós, quando orais, orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos perante uma adoração e começa com algo muito importante que diz Pai nosso. No original diz Abba, Pai, que é aramaico. Abba, Pai. E Abba, Pai, significa paizinho. Algo terno. Algo íntimo. Da mesma forma, quando nós somos crianças e mal conseguimos pronunciar as palavras, e já utilizamos uma forma carinhosa de tratar os nossos pais. Papá, como é em espanhol? Papi. Papi. Aqui, Deus apresenta-se de uma forma carinhosa na oração. Abba, Pai. Papá. Paizinho. Como demonstrando um cuidado sobre nós. Como demonstrando que o peso na oração não recai sobre nós, se não recai sobre Deus. Porque Ele sabe o que nós vamos orar, como diz no versículo anterior. Então, se Deus já sabe o que nós vamos pedir, já sabe o que nós vamos orar, quando nós estamos a orar, estamos a conformar à sua vontade. Estamos a fazer uma coisa que Ele já nos deu anteriormente. Estão a entender? Estamos a dar a Ele o que Ele já sabe. Então o peso não está na oração em si, não está sobre aquilo que nós vamos dizer. É um descanso a oração. A oração não é uma carga, a oração é um alívio. É como aquele que está em alto mar perante as ondas gigantes, está em tribulação, rompe-se o leme, parte-se a vela do barco, começa-se a perder os alimentos, acabamos numa madeira e aquela tempestade leva-nos até à praia. De repente, acordamos, estamos numa areia tranquila, as ondas são baixinhas, conseguimos ouvir os passarinhos e a oração é isso. Apresentamos em alto mar e de repente começamos a orar, começam-se as velas a partir, mas no final acabamos nessa praia a dormir, a ouvir os passarinhos, a ouvir o vento a bater nas palmeiras, a ouvir as gaivotas a vir até a terra. E isso é oração, é um deleite na presença de Deus, é contemplar a sua grandeza. E toda a oração tem que começar com a adoração. Vamos desmontar estes versículos. Portanto, vós que adorais, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, já existe uma separação. Ele está aqui, mas está no céu. Santo, 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 longe de toda a maldade. Ele é perfeito. Vós que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Separado de todo o mal. Adoramos o Criador. Deleitamos naquilo que Ele fez. Deleitamos que Ele, através de 7 palavras, criou os céus, os mares, a terra, as plantas, os animais e também a nós. Deleitamos que Ele é o sustentador, de que o mundo é o estrado dos seus pés. E por mais que este mundo possa parecer grande quando viajamos de avião, por mais que este mundo possa parecer infinito quando nos metemos num barco, é o estrado dos seus pés e adoramos. Santificado seja o teu nome. No nosso coração, quando falamos de Ti, quando olhamos, quando trabalhamos, quando estamos em família, santificado seja o Teu nome em todo momento. Ajuda-nos, Senhor. Adoração. Exaltação a Deus. Continua o texto. Venha o Teu reino. Nós clamamos em adoração para que venha a Sua vontade. Para que tudo seja consumado. Para que mesmo aqui na terra, por mais que o pecado esteja a reinar, que venha o Seu reino. Quando? Um dia também, mas no dia de hoje. Porque Deus pode fazer com que nesta terra podes nos guardar sem caída. Porque diz lá em Judas que Deus nos pode guardar sem caída. É verdade, também diz noutros textos, em Provérbios, que sete vezes ao dia o justo cai. Mas também diz que nos pode guardar sem caída. Então, perante um texto que diz que 7 vezes ao dia peca o justo, e perante outro texto que diz que Deus nos pode guardar sem caída, qual é que nós vamos escolher? Que Deus nos pode guardar sem caída. Então venha o Teu reino. Senhor, ainda não vai ser consumado, mas que hoje, onde eu esteja lá o Teu reino. Esteja o Teu reino na minha mente. Esteja o Teu reino nas minhas palavras. Esteja o Teu reino no meu coração. Dourado sejas com a minha vida. Que eu não sinta o síndrome do camaleão. Qual é que é o síndrome do camaleão? Quando vê os inimigos,
fica camuflado. Muda de cor. Nós muitas vezes somos assim. Vêm os inimigos, vêm os ataques, vem a tentação, nós mudamos de cor. Não. Venha ao teu reino. Eu aqui sou cristão. Estou rodeado de pecadores. Eu aqui sou cristão. Não sou um cobarde, não sou uma avestruz, mete a cabeça na terra. Ajuda-nos, Senhor. Por isso a oração é boa, para nos ajudar com isso. Adorar a Deus, exaltar o seu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vejam bem, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós muitas vezes olhamos à nossa volta, Senhor, é só pecado, Senhor, é só desgraça, Senhor, é só tentações. E Deus diz, seja feita a tua vontade, não a minha. Adoração. É assim na terra como no céu. No céu é pecado? No céu é pecado? Não há pecado no céu. No céu é maldade? Não há maldade no céu. No céu só há santidade. No céu só há adoração. Os anjos têm de tapar os olhos e gritam, Santo, 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 Tu és Senhor. E assim nós temos que estar na terra constantemente em adoração. Pedro tem que estar com as mãos exaltadas no trabalho, ou na rua, no supermercado. Santo, Santo é o Senhor. Mas nós, quando não olhamos para o mal, estamos a gritar, Santo, Santo é o Senhor. Nós, quando não proferimos uma palavra errada, estamos a gritar, Santo, Santo é o Senhor. Nós, quando não nos iramos no coração, estamos a gritar, Santo, Santo é o Senhor. E Jesus Cristo aqui na terra adorou calado. Quando Pilatos lhe perguntava, ele calava. Quando Herodes lhe perguntava, ele calava. E nós, calados, podemos adorar ao Senhor também. Isso é um discernimento que só vem através da companhia com Deus. E diz, seja feita a tua vontade. Onde é que está a vontade de Deus? Na Bíblia. Então esse tripé que eu tantas vezes falo. Esse tripé que sustenta o cristão. A leitura, a oração e a comunhão com os santos. E, perante uma cadeira com 3 patas, podemos estar sentadas, mas se tiramos uma, caímos. Não nos sustemos. Então, perante a leitura, perante a oração, perante a comunhão com os santos, se começamos a descuidar uma pata, ela começa a ficar bamba, até que parte, até que ficamos com 2 e ainda nos sustentamos, parte-se a outra e acabamos no chão. E Deus manda-nos para o chão e diz assim, filho meu, onde é que caíste? Olha o que descuidaste. Olha o que eu te dei de graça, a leitura, a minha voz. Tu podes esquadrinhar o meu coração. Tu podes ver as minhas entranhas na tua palavra. Eu posso dar oração, tu podes navegar comigo em alto mar, em mananciais de água viva, e tu descuidaste. Olha o que eu te dei, pessoas imperfeitas que se reúnem para contemplar o perfeito, e tu descuidaste e caíste. E agora estás doído. E agora estás quebrantado, mas glória a Deus por esse quebranto. Porque é sinal, quando nós caímos e nos arrependemos, que Ele ainda habita em nós. E perante a adoração, perante tudo o que acabamos de adorar neste texto, este exemplo que Jesus deixou, aparece algo que parece uma petição, mas é um agradecimento. Vejam bem, 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Parece uma petição, mas é um agradecimento. É um agradecimento porquê, Pedro? Porque a continuação, precisamente neste texto, no Mateus 6, vai terminar por dizer de que Deus cuida das aves dos céus e veste os lírios do campo, como não cuidará de nós? E diz, buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e o demais vem por acrescento. Ou seja, Ele já nos deu o pão. Ele vai nos dar o pão diariamente. E diz, no Salmo 23, que de nada teremos escassez. Deus não diz que vai dar abundância. Deus diz que nada teremos escassez. Então Ele já nos deu o pão. Então é uma forma de agradecimento. E este pão é uma forma de sustento. Não só de pão literal está a falar, mas do sustento. Nós acordamos em oração e dizemos, adoramos e dizemos, agradecido estou, Senhor, porque abriu os olhos. Agradecido estou, Senhor, porque me deste a vida. Agradecido estou, Senhor, porque posso ter uma cama onde dormir. Agradecido estou, Senhor, porque posso mexer as minhas mãos, apesar de ser pecador. Agradecido estou, Senhor, porque posso levantar-me e abrir um frigorífico. Posso pagar a conta da luz. Posso caminhar pelas ruas. Posso viver numa cidade onde não sou perseguido. Posso viver numa cidade onde não há guerras, etc, etc. Motivos de agradecimento não acabam. O problema, sabem qual é que é? É quando colocamos os olhos em nós, no nosso ego, nas nossas necessidades, nas adversidades, e esquecemos a grandeza de Deus e aquilo que Ele fez por nós. Vamos chegar a isso. Esquecemos tudo isso. E centramos em nós. E abrimos os olhos de manhã, Senhor, e hoje
E a dívida, e o problema, e a adversidade. O que é que vou fazer? Senhor, glória a Ti. Glória a Ti pela eternidade que Tu me deste. Quando centramos os olhos em nós e tiramos os olhos dele, por que temos que começar em adoração? O panorama muda, tudo fica gris, tudo fica cinzento, aparecem as nuvens, aparecem os trovões e deixamos de ver aqueles raios de luz que aparecem no meio da tempestade. E tornamos egocêntricos, centrados em nós mesmos. Isso é pecado, isso é idolatria. Então, Pai nosso que nos dai hoje, agradecimento. Agradecimento porque Ele é o dador da vida. Nós não escolhemos nascer e nós não podemos escolher não morrer. O dom da vida foi dado por Ele, então o sustento dessa vida Ele também vai dar. Tudo é por Ele. E depois deste modelo que Ele nos deixa de agradecimento, agradecer pela vida, pelo dia, agradecer pelas pessoas que estão à nossa volta, pelo trabalho, etc., apresenta-nos no versículo 12 algo muito importante. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou arrependimento. A confissão de pecado. Adoramos, agradecemos, mas também confessamos o nosso pecado. E se pudermos começar pela adoração e confissão de pecado, também não perdemos nada. Não é que a ordem seja assim. Deus deixou-nos diretrizes. Então Deus diz, confessa o teu pecado, arrepende-te. Arrepende tudo aquilo que tu já fizeste hoje, porque nós acordamos e já estamos a pecar. Arrepende no final do dia tudo aquilo que já fizeste durante o dia. Arrepende durante o dia tudo aquilo que tens feito. Arrependimento do nosso pecado. E é muito interessante. Como é que Deus constrói este arrependimento? Perdoai-nos as nossas dívidas. Ou seja, nós estamos a pedir perdão a Deus. Estamos a pedir perdão a Deus. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos os pecados a outros. Ou seja, o perdão de Deus para connosco está intimamente ligado como nós perdoamos os outros. E aquele que não consegue perdoar, como pode ser perdoado? ou pior, não tem noção do perdão de Deus. Porque o perdão de Deus é verdade que aparente coisas terrenais, é verdade que aparente a mentira, é verdade que aparente o adultério, é verdade que aparente etc, etc. Mas o meu perdão qual é que foi? O pecado eterno que nos separava dele. Se nós temos noção desse perdão e aquilo que Ele fez para nos perdoar, tudo aqui nesta terra se torna trivial. Nós temos noção o que Ele fez para nos perdoar, quem deu para nos perdoar. Se colocamos, como eu digo sempre, o fundamento, a pedra angular no centro, o periférico cai como naipes de cartas. Agora, se o periférico vem para o centro e o centro vai para o segundo lugar, tudo vai por água abaixo. Então nós nos arrependemos consoante algo que vamos falar mais à frente. Então, perante o arrependimento do versículo 12, e não só por nós, também pedir por outros. No arrependimento, devemos arrepender-nos e pedir que Deus dê o arrependimento a outros. Que Deus dê o arrependimento a outras pessoas. E no versículo 13, apresenta-se a petição. A petição que diz assim: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mas não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Estamos perante a petição. Pedir a Deus todas as nossas necessidades. E o texto já nos explica que a primeira necessidade que nós temos não é o alimento, não é o sustento, não é o cuidado físico, vejam bem, e não nos induz à tentação. A nossa primeira petição: Senhor, não nos deixes cair em pecado. Porquê? Porque o pecado não representa a Deus. O pecado não representa a sua perfeição. O pecado não representa quem Ele é. Então nós, como cristãos, a nossa primeira petição é essa. O que é que nós fazemos como petição? Vamos às reuniões de orações das igrejas, as petições são: Senhor, eu tenho a unha encravada. Senhor, o meu sobrinho partiu o braço. Senhor, a minha filha vai ter o código de condução, vai ter que tirar a carta. A minha filha vai ter um exame na universidade. As nossas petições são vulgares, simples, superficiais. Podemos pedir isso a Deus? Sim, porque começa por dizer: Abba, Pai, Paizinho. Mas essas coisas são as secundárias. Temos que começar a colocar as primárias, que são as eternas, não as temporais. Vejam bem como é que nós somos egoístas, só nos centramos em nós. Então como é que Deus vai ser glorificado
se nós só pedimos coisas banais e simples? Como é que vai ser feita a nossa vontade, a sua vontade, se estamos a colocar em nosso em primeiro lugar? Estão a entender? Como é que Deus vai dar o seu reino se nós estamos a pensar no nosso reino? Naquilo que nós imaginamos? Continua. Livra-nos do mal. Ou do maligno. Ou do maligno. O que é que nós pedimos? Muitas vezes é isto. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Livra-nos de cair em tentação. Livra-nos de pecar. Porque quando nós pecamos, estamos a dizer que Deus não existe. Quando nós pecamos, estamos a dizer que não necessitamos dele. O pecado é a ausência de Deus no nosso coração. O pecado é a ausência de mandamento de Deus. E quando nós pecamos, vamos dizer assim, Senhor, não preciso do que tu dizes, eu consigo controlar a minha vida. Que Deus nos livre do pecado. Que Deus nos livre dessa maldade. Então, perante a adoração, perante a petição, perante o agradecimento, perante o arrependimento, perante a petição, tanto no arrependimento como na petição, aparece a intercessão. Está intimamente nestes textos todos, mas principalmente no 12 e no 13. Porque não nos devemos centrar simplesmente em nós. Devemos pedir pelos outros. Porque assim fez Deus. Deus, quando se deu à morte, foi para salvar a outros. Então nós temos que interceder. E muitas vezes centramos demasiado na intercessão. Pedimos demasiado, Senhor, olha pela minha mulher, Senhor, olha pela minha filha, Senhor, olha pela minha sogra, Senhor, olha por tal pessoa. Esquecemos-nos de que na intercessão, primeiramente, é por Ele. Vejam bem, interceder pelos outros, mas esquecemos de interceder por Deus. Já viram? Ou seja, nós apresentamos em oração a interceder por outros e esquecemos de dizer quem Ele é. Interceder para que a sua santidade reine aqui na terra. Não uma intercessão para que Deus não peque. Não é nesse sentido. Só uma intercessão para que Ele seja adorado na nossa vida aqui. Interceder para que Ele possa brilhar na nossa vida aqui. E mesmo quando pedimos pelos outros, a nossa intercessão não deve ser só, Senhor, intercede pela debilidade que Ele tem. Devemos interceder para que essas pessoas conheçam a glória de Deus. Por isso é que o texto não acaba na petição, na intercessão. Vejam bem como é que é consumado o texto, no versículo 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, como é que começa a oração de Jesus? Com a adoração a Deus. Como é que acaba a oração de Jesus? Com a adoração a Deus. Porque tudo nesta vida é adoração a Deus. E quando nos desviamos da adoração a Deus, caímos no pecado. Quando desviamos da adoração a Deus, caímos na idolatria. Quando desviamos da adoração a Deus, caímos nas regras deste mundo. Quando desviamos da adoração a Deus, o nosso ego fica inflamado. Quando desviamos da adoração a Deus, tornamos o centro. E etc, etc, etc. Mas só que há algo muito importante. É que durante esta explicação, tentei não colocar alguém. Porque a realidade, se nós esprememos, se nós esquadrinhamos, se nós temos a capacidade de analisar nossas orações e as dos outros, muitas vezes pinga pouco o sangue de Jesus Cristo. Pinga pouco o Evangelho. Pinga pouco a glória da cruz. Agora vamos analisar tudo isto, a adoração, o agradecimento, o arrependimento, a petição, a intercessão e a adoração com Jesus lá. E tudo muda. Vejam bem. Adorar. Senhor, porquê é que te adoramos? Adoramos-te porque tu enviaste o teu Filho aqui à terra para viver uma vida perfeita, para ir até à cruz e morrer no nosso lugar. E tudo tem sentido. Estão a entender? Porque se Jesus não estivesse na equação, tudo era disperso, tudo era confuso. Por isso é que Deus põe a pedra angular e adoramos porque Ele enviou o mais belo que Ele tinha para salvar a pecadores asquerosos como nós. E agradecimento. Por que é que te agradecemos, Senhor? Agradecemos-te porque Jesus fez algo que nós nunca pedimos fazer. Agradecemos-te porque Jesus nos deu a vida eterna sem nós termos feito nada. Agradecemos-te porque Jesus nos livrou do inferno, que era o lugar que nós merecíamos. Agradecemos porque tu salvaste outros. E eu não fiz nada por isso, foste tu que o fizeste milagrosamente. Porque a salvação é dádiva de Deus. E se centramos naquilo que Jesus fez, o agradecimento não tem fim. E no arrependimento, igual. Qual é que foi o perdão de Jesus?
Jesus perdoou uma dívida que nós nunca podíamos pagar. Podíamos ir ao Milénio pedir um empréstimo, podíamos ir ao BCP pedir um empréstimo, podíamos ir à Caixa pedir um empréstimo, todo o dinheiro do mundo, e podíamos ir às reservas federais do ouro e nunca podíamos pagar uma dívida eterna que nós tínhamos. E ele chegou lá, pagou. Dívida paga. Tetelestai, como diz no original. Se acabou. Eu paguei tudo no vosso lugar. E se nós centramos Jesus no arrependimento, tudo toma outra dimensão. E se Jesus nos perdoou tudo aquilo que nós não podíamos pagar, como é que nós não vamos perdoar os outros? Estão a entender? Como é que nós não vamos perdoar o nosso coração, principalmente? Não é perdoar externamente, o que o texto está a falar primariamente. Não é ter um ato exterior. Estamos a falar aqui das entranhas. Estamos aqui a falar do coração. Estamos aqui a falar de um perdão genuíno. Estamos aqui a falar, muitas vezes neste perdão, nós vamos para o material, vamos para o financeiro. É logo que a nossa mente escapa. Perdoar as dívidas aos outros. Mas não. É aquele perdão quando se alguém nos trata mal, nós vamos perdoar. É aquele perdão que Jesus lhe cuspiu na cara e ele perdoava. Como é que é possível? Alguém alguma vez nos cuspiu na cara? Se alguém cuspisse na cara que nós íamos fazer, Jesus perdoava. Se Jesus perdoou, quem somos nós? Jesus nos perdoou, quem somos nós? Então é muito mais fácil perdoar o material. E aquela ira que nos foi manifesta e nós rancorosos, e aquela palavra do chefe e nós rancorosos, e aquela vingança que há dentro de nós. Perdoemos porque Jesus perdoou. E a petição, Jesus intercedia por nós em João 17, Jesus pedia por nós na cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então nós pedimos dessa maneira, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E Jesus também orava, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Passa de mim esta copa, no entanto, seja feita a tua vontade. E intercedia por nós. Intercedia pelo nosso arrependimento. E adorava constantemente o Pai. Jesus veio à terra para adorar o Pai, guardar os seus mandamentos e estender o seu reino. Então, a oração em nós tem que se manifestar da mesma forma. Foi o consumar de uma obra expiatória na cruz. Glória a Deus por essa obra que nos salvou. Então, perante tudo isso, temos de ter atenção de que temos de tornar adoradores, porque Jesus não precisava de orar e orava. Temos de ter atenção de que a nossa oração tem que se manifestar em algo, que é extensão do reino. Porque se nós oramos muito e não estamos a estender o reino, não estamos a ser beneficiosos para as pessoas que estão ao nosso lado, não estamos a falar de Jesus, a nossa oração está a ser egocêntrica. Não está a ser uma oração de oração, de adoração. Está a ser uma oração de necessidades próprias. E atenção, porque o texto diz no início. Vejam bem, aquela recompensa. E teu Pai, que vem em segredo, te recompensará em público. Aquela intimidade vai ser recompensada em público. É como aquele casal que em segredo, no seu aposento, tem intimidade e depois em público lhe aparece uma criança. Mas em público aparecem os frutos. E aquele que não dá frutos é porque não é. E aquele que não é, não ora. E aquele que não é, não sabe orar. Mas aquele que é, tem que dar frutos. E Deus deixou-nos a graça da oração para que nós dessemos frutos. A oração não faz bem a Deus, a oração faz bem a nós. Porque a oração vai nos conformar à vontade de Deus. E nós temos a capacidade de virmos aqui encontrar-nos com Deus nesta manhã e virmos preparados em oração. E pensamos que a preparação para o culto é a oração que vamos fazer no culto. Quando nós, perante este ato, nós estamos a encontrar com Deus aqui. Temos que orar antes. Temos que mentalizar-nos do que estamos a fazer. Como eu sempre ponho aquele exemplo, se nós aqui fôssemos encontrar-nos com o Presidente da República Portuguesa, havia uma preparação mental, uma preparação argumentária, uma preparação naquilo que íamos falar. Não vamos encontrar-nos com o Presidente da República? Não. Vamos encontrar-nos com o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Que preparação há? E como é que queremos ver frutos se não nos preparamos? E como é que queremos que o pastor fale se as ovelhas não se preparam? Porque isto é um corpo. Necessitamos, eu sempre digo, se nos dói o dedo, se a unha está encravada, todo o resto da cabeça vai doer. Vamos ficar incomodados. Se o corpo não está são, não vale a pena o pastor, e não sou eu, o pastor que seja, preparar-se muitas horas. E não quer dizer
Não só tirar flores para mim, que Deus me ajude a preparar-me ainda melhor e a orar ainda mais. E a jejuar ainda mais por estes momentos, e não só pela pregação, senão diariamente pela minha vida. Porque nós precisamos de orar constantemente, nós precisamos de orar para sair de casa. Precisamos de orar para ter uma conversa, precisamos de orar, estar em espírito constantemente a orar. E não é que todos os momentos tenhamos que ajoelhar-nos e estar no aposento. Deus deu-nos a capacidade de falar com Ele no metro, falar com Ele no supermercado, falar com Ele a conduzir. Temos essa benesse, ter um canal direto para falar com o Criador. E nós descuidamos essa graça do céu. Então, se Jesus não precisava de orar, estava em constante oração com o Pai, mudava a sua rotina horária para orar, passava a noite a orar, acordava cedo para orar e ensinar. Mas ele não precisava. Mas ele não precisava. Era Deus. Era Deus. Deixou-nos um modelo para aquilo que nós precisamos. Acho que ele fazia aquilo também para que os discípulos pudessem olhar o que ele fazia. Amém. Porque o nosso testemunho também ensina. O nosso testemunho também ensina. Por isso é que ele disse este modelo para nos ensinar também. O seu testemunho ensinava. O nosso testemunho também vai ensinar. É verdade que o Evangelho é o que salva, mas o nosso testemunho vai ensinar. Se o nosso patrão nos dissesse tens que ir às 5 da manhã, mudávamos a nossa rotina para estar lá às 5 da manhã. Porque pensamos que o salário vem dele, mas o salário vem de Deus. Se nós temos que levantar às 5 da manhã para orar porque entramos às 6 da manhã, vamos acordar às 5 da manhã para orar porque entramos às 6 da manhã. Descuidamos a oração. Quem precisamos de mais? Deus. De Deus. Eu vi o testemunho de um ator, esta semana a minha mulher também, na internet. Fui fazer um papel no novo filme que ia fazer. Tinha muitos músculos. O realizador precisava que eu perdesse massa muscular. Acordava às 5 da manhã, fazia fitness, cardio durante 2 horas, até às 7, ia filmar das 7 até às 9 da noite, e às 9 da noite fazia mais 2 horas de cardio. E nessa rotina comia muito pouco, para conseguir perder a massa muscular, tudo por um papel. Estamos a falar que Deus nos deu vida eterna. Estamos a falar que pessoas ao nosso lado podem ser salvas como nós somos. Estamos a falar de que Deus nos concedeu uma graça imerecida. E que exercícios espirituais nós estamos a fazer para conhecer mais a Deus? Muitas vezes dizem, Senhor, nada muda na minha vida, nada muda à minha volta. E a oração, como é que está, filho meu? Deus nos pergunta. E a oração? E hoje Deus pergunta-nos, como é que está a oração, filho meu? É que Jesus orava. E tu, como é que estás a orar? É que eu não preciso da tua oração, porque já sei, o texto diz. Já sabe aquilo que nós vamos orar. Então Deus precisa da nossa oração? Não. Nós precisamos de orar para nos conformar à sua vontade. Para que Ele seja dado a conhecer. Que Deus nos ajude, porque quando Jesus Cristo limpou o seu templo, diz, vim fazer da minha casa uma casa de conhecimento, vim fazer da minha casa uma casa de grandes templos, vim fazer da minha casa uma casa de pessoas. Não, Jesus diz, vim fazer da minha casa uma casa de oração. Então, se alguém nos conhecer, e se alguém nos pode dar um rótulo, que faça desta casa uma casa de oração. E uma casa não é a casa do Pedro, e uma casa não é a igreja X. A casa é o nosso corpo, o templo de Deus. Que o nosso templo seja conhecido como templo de oração para a sua glória. Amém à palavra de Deus. E amém a Jesus Cristo, nosso intercessor, porque neste momento está a interceder ao Pai por tudo aquilo que se está a passar. E quando nós oramos, não estamos sós, porque não é uma conversa direta com Deus. Está à sua direita o intercessor perfeito. Aquele que morreu na cruz e diz, Pai, olha pelo teu filhinho que eu morri por ele. A Deus toda a glória, e a Deus toda a honra, hoje e sempre. Amém.